Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na videoaula de hoje nós vamos dar seguimento aí ao capítulo de polímeros, né? Mas nós já percebemos que vamos adentrar aí o domínio das biomoléculas, porque afinal na última videoaula nós vimos algo sobre os carboidratos, não é mesmo? Em que os monossacarídeos são aquelas unidades básicas dos carboidratos, né? Que constituem os polissacarídeos, ou seja, os carboidratos de cadeia maior, né, formados por dois ou mais monossacarídeos. Cada monossacarídeo, por sua vez, é por si um carboidrato, mas ele é um monossacarídeo porque ele não sofre o processo de hidrólise, a separação em componentes menores. Ele é o componente menor de um polissacarídeo. O polissacarídeo, por sua vez, ao sofrer o processo de hidrólise, geralmente em meio ácido, é separado nos seus correspondentes monossacarídeos. Legal, gente? É isso que a gente viu então na última aula. Na aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho sobre as biomoléculas, já que tem a capacidade de transmissão genética. Legal? Então, a isso já surge em nossa mente a ideia do DNA, daquela forma espiral, que nós vamos ver com o tempo devido. Tá? Primeiramente, nós precisamos salientar que essas duas moléculas menores aqui, tanto a adenina quanto a guanina, elas já são conhecidas de muito tempo. E, no entanto, são moléculas que estão associadas também à informação genética, porque compõem justamente a sequência de DNA, como nós já vamos ver. Essas moléculas, a adenina e a guanina, elas são conhecidas como bases nitrogenadas, são as bases púricas, né? Ambas moléculas derivadas da pirimidina. Legal? Em compensação, temos também as bases pirimídicas, que também são bases nitrogenadas, derivadas da purina, né? Elas são a timina, citosina e uracila. Então temos as bases púricas e as bases pirimídicas, todas elas compondo o que nós chamamos de bases nitrogenadas. Essas, por sua vez, compõem as moléculas de DNA e RNA, ou seja, as moléculas de ácidos nucleicos, como nós chamamos. Beleza? Bom, temos aí também ainda a adição de fosfato nesse grupo que compõe aí o DNA e o RNA, certo? O DNA, investigando de forma então um pouco mais completa, nós já vimos que eles são feitos de unidades menores, tá? Essas unidades menores são formadas por três grupos, né? Essas unidades menores são os nucleotídeos, formados por três grupos, que são o fosfato, a base nitrogenada e uma pentose, que no caso do DNA, essa pentose é um açúcar chamado desoxirribose. Então nós temos açúcar no nosso código genético? Sim, no nosso DNA tem açúcar. Pois é, somos doces. E no caso do DNA, o açúcar é a desoxirribose, ela tem essa forma aqui, ó, tá certo? Em que na estrutura de linhas nós sabemos que cada cantinho pressupõe um átomo de carbono, né? Essa é a famosa projeção de Fischer. Beleza? Bom, tá aí. Essa é a desoxirribose. Então, esse grupo de outras três unidades é que compõe o nucleotídeo, a unidade básica para o DNA ou para o RNA. Legal? Vamos lá. Então, juntando essas três unidades básicas, nós temos aí dois nucleotídeos, certo? De partes diferentes da sequência, né, do nosso DNA. Nós percebemos que os nucleotídeos eles sofrem uma interação de um com o outro, né, de uma cadeia de nucleotídeos para outra cadeia de nucleotídeos no nosso DNA. Essas interações são geralmente por ligações de hidrogênio, são interações muito fortes, tanto que são essas interações entre uma cadeia e outra de nucleotídeos que faz com que essas cadeias se entrelacem uma ao redor da outra, formando então a famosa dupla fita em espiral. Certo? Parece uma escada retorcida, em que cada degrau dessa escada é representado, na verdade, por essa interação. Certo, gente? Por essa interação. Essas interações são bem conhecidas por nós, já quando estudamos biologia, sendo que sempre a timina
que é a base nitrogenada de um nucleotídeo, sempre interage com a adenina, certo? E a citosina sempre interage com a guanina, certo? É dessa interação que resulta então essa torção nessas cadeias de nucleotídeos, fazendo com que haja uma torção então nessas fitas, né? Cada fita é composta por uma infinidade de nucleotídeos, numa sequência conhecida também, tá certo? Para cada espécie viva. Beleza? Bom, então nós conhecemos dois ácidos nucleicos, que são o DNA e o RNA. Percebemos já de cara que o DNA ele tem uma dupla fita, né, formada por esses nucleotídeos, enquanto o RNA tem uma fita só, certo? O DNA ele tem as 4 bases nitrogenadas nos seus nucleotídeos, né? As 4 bases nitrogenadas que nós vimos, né? Que são a adenina, a guanina, a timina, né? E, bom, enquanto o RNA ele tem a citosina, também uma base nitrogenada que o DNA tem, a guanina os dois têm, a adenina os dois têm, e, no entanto, a diferença está na quarta base nitrogenada. Enquanto o DNA tem a timina, o RNA tem a uracila no lugar. Certo, gente? Bom, essas são as diferenças básicas entre os dois ácidos nucleicos então conhecidos. Legal? Bom, foi isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham entendido. Até a próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima.